Oi, gente, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. E no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre lealdade. Vamos, porque nos tempos atuais eu tenho percebido quanto que as pessoas perderam os princípios. E eu falo assim, não de modo isolado, eu falo de forma geral mesmo. Você vê o quanto que as pessoas desprezam alguns princípios que são muito relevantes e que surgem sim um impacto no reino espiritual. Então elas acabam agindo muitas vezes de forma tola e elas prejudicam assim a sua vida e também a sua reputação. E vamos começar falando acerca da definição da palavra lealdade. Lealdade significa respeito aos princípios e regras que norteiam a honra. Resumindo, uma pessoa leal é aquela pessoa que fala, vou fazer isso, e ela cumpre o que ela falou. É um tipo de pessoa que ela costuma prometer algo e cumprir aquela promessa que ela fez. E assim, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já se deparou com pessoas assim, que falaram que iriam fazer coisas para você e você criou expectativa em relação àquilo, seja no âmbito profissional, seja dentro da igreja, seja em qualquer outra área que seja. Alguém já te prometeu algo na vida mesmo e não cumpriu. Ou até mesmo você já fez isso, porque com certeza alguma vez na vida tu já fez isso, tá? Que tu não é perfeito, não. Eu mesma já fiz várias vezes e é algo que Deus tem ministrado em meu coração esses dias acerca desse assunto. Seja leal, Márcia, fale e cumpra o que você falou. Alguns dias atrás eu tava conversando, né, com uma moça no Insta e nós ficamos amigas, né? Ela me conheceu por meio do YouTube e aí ela mandou mensagem pra mim, a gente começou a conversar. E aí eu falei assim pra ela, eu vou dar uma saidinha agora e assim que eu chegar, eu te respondo. E cheguei à tarde, entrou pela noite e acabou que eu esqueci de responder. Mas quando eu lembrei, gente, me veio assim na hora, sabe? A minha consciência me acusou para que eu fosse lá e respondesse ela, porque eu prometi que eu iria respondê-la. Aí eu fui, peguei o celular na mesma hora e comecei a responder ela. Por quê? Porque eu havia prometido. E a gente percebe que as pessoas têm esse hábito de prometer e não cumprir. E o que é que acontece quando você faz isso? Você perde a sua credibilidade, porque uma pessoa que costuma prometer e não cumprir, quem vai confiar nela? Você confia em alguém assim que te promete que vai fazer algo, mas não faz. Você confia? Porque eu mesma aqui, gente, eu, Márcia Caroline, eu perco assim totalmente a confiança em alguém que costuma falar que vai fazer algo e não faz. E se fizer uma vez, eu já fico com o pé assim meio atrás com a pessoa e já não confio mais. Porque de fato, gente, não dá pra confiar em pessoas instáveis. Isso demonstra a instabilidade. Várias vezes já me fizeram promessas, eu criei expectativa em cima daquilo. Às vezes era algo relacionado ao ministério. E nós, na condição de seres humanos, temos essa tendência a criar expectativas em coisas e em pessoas. Isso é algo natural, isso é normal, porque somos pessoas, então pessoas agem como pessoas. Então, eu mesma crio. Se alguém fala, eu vou fazer algo pra você tal dia. Eu fico ali ansiosa, né, esperando o momento de acontecer aquilo, de se concretizar. Então, assim, é muito importante, gente, falar sobre isso aqui, porque é uma coisa que não é bonita, é uma coisa feia, pra ser bem mais direta, é uma atitude muito feia. Então, gente, nós falamos muito que queremos copiar Jesus, queremos ser parecidos com Jesus, que queremos estar próximos dele, íntimos dele, só que tem coisas que ele fazia que a gente acaba esquecendo de copiar, que são coisas assim mínimas. Nós buscamos dons espirituais, dom da cura, dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. A gente pede muita coisa a Deus, só que tem coisas pequenas que a gente precisa se encaixar ali, que a gente precisa também querer, desejar e copiar. Coisas que Cristo fazia, que são coisas básicas, que você pode aplicar na sua vida, na sua rotina. E às vezes a gente não faz isso. Então é algo que Deus tem me cobrado muito em relação a isso, sabe? Seja leal em suas palavras, prometa e cumpra. Eu mesma fico aqui, né? Eu tenho esse canal aqui e tem várias pessoas que pedem pra eu gravar vídeo. Eu falo, eu vou gravar. E eu vou anotando tudo. É porque tem muito conteúdo pra ser lançado, tem muita coisa ainda pra gravar. E aí eu acabo priorizando alguns assuntos. Mas a gente precisa ter esse cuidado, essa cautela, independente de quem você é, se você tem cargo ou deixa de ter. As pessoas, quando elas não são assim, elas ficam conhecidas até como pessoas enroladas. Não sei se você já ouviu alguém falando, fulano enrolado. Eu não confio em fulano. Por quê? Porque é uma pessoa que já costuma prometer e não cumprir. E isso, gente, não agrada a Deus. Tanto que a própria Bíblia fala, né? Quando você fizer um voto a Deus, não tarde em cumprir, porque ele não se agrada de sacrifício de tolo. Então, você prometer algo e não cumprir é tolice. E não queira agir como tolo. Haja como uma pessoa sábia. Se você não pode fazer algo, se você não dá conta de algo, se você não pode ajudar a pessoa, não prometa. Só prometa aquilo que você
vai cumprir, porque você perde credibilidade, você está fazendo algo que desagrada ao Senhor, tenho certeza disso, que Deus não se agrada desse tipo de atitude. Então vamos ter cuidado com nossas ações e nos preocuparmos com essas coisas pequenas, mas que surtem um grande efeito no reino espiritual. E depois que eu mudei isso, eu comecei a levar isso a sério, eu vejo o quanto que eu evoluí, que coisas foram desbloqueadas no reino espiritual quando eu comecei a agir dessa forma. Então é muito importante a gente consertar coisas aí pequenas. Às vezes a gente acha que a gente vai tropeçar em pedras grandes, mas não, porque as pedras grandes são bem visíveis. Você tá vendo ali que é grande, então você vai tentar passar por cima daquilo. Mas quando as pedras são pequenas, é muito provável que você tropece nela e caia porque você não conseguiu enxergar, porque são pedras pequenas. Mas eu tô aqui para te alertar hoje, então espero que eu tenha ajudado você, que você tenha sido edificado e edificada através desse vídeo. Gente, que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.